Então, a gente vai falar hoje quem são os 144 mil. Então, a gente vai fazer um apanhado de textos, né, para chegar nessa conclusão de quem são os 144 mil. Né? E a gente vai começar aqui, Neemias 10, do 34 ao 39, que diz assim: nós, os sacerdotes, os levitas e o povo deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados. Palavra que a gente sempre usa, né? De ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos de todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Né? Então a gente vê aqui todo um trabalhar, né, que era feito para receber as primícias, né? E que é interessante que ele fala que isso ocorreria nos tempos determinados, né? Então, conforme a gente vai avançando nesse estudo, a gente vai ver que isso daqui é uma sombra de algo que vai ocorrer, né? E a gente vê aqui também falando dos dízimos da nossa terra aos levitas, né? Aquela tribo que foi escolhida pelo Senhor para ter essa incumbência, né? Então, vamos seguindo aqui. 144 mil comprados para o descanso. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E estes não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, um texto interessante, né, de Apocalipse, e que eu peço para os irmãos guardarem bem essa palavra, que quando ele fala comprados, né, como as primícias para Deus e para o Cordeiro, porque isso daqui vai ser uma chave para a gente desvendar esse mistério, né, dos 144 mil, né? Então, vamos seguindo. Se algum irmão quiser comentar alguma coisa. Amém? Já, agora. Pode falar. Volta um pouquinho, o irmão Alexandre. Aí. Eu tinha feito um estudo também sobre os 144 mil. Eu acho importante... Desculpa, fui eu, gente. Eu baixei. Ah, tá. Acho importante nós estudarmos o capítulo 14, porque, infelizmente, muitos se atêm só ao capítulo 7, mas aqui no capítulo 14 nós temos
as características dos 144 mil. Ou seja, eles têm voz, tinham em suas testas o nome do cordeiro e o nome do seu pai. Quando a gente vai lá para Apocalipse 3, verso 12, que é uma das promessas dada à igreja, a quem vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o meu novo nome. Perceba que aí já estamos enxergando características da igreja nos 144 mil. Se nós continuarmos aí meditando, nós vamos perceber também que ouviu-se a voz de arpistas e cantavam um novo cântico. Quando vamos lá para Apocalipse 5, 9, 10, lá tem um novo cântico, e neste cântico fala: compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reis e sacerdotes. E lá no Apocalipse 15, eles estão com harpas nas mãos, cantando o cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. Avançando aí nas outras características, nós também percebemos que ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Então, comprados, nós vamos até Oséias, capítulo 1, verso 11, que eles subirão da terra, ou seja, vai associar as duas casas de Israel. Passando aqui também em outras características, que são primícias para Deus e para o Cordeiro. No versículo 4. No versículo 4. Paulo declara em 1 Coríntios 6,20, fostes comprados por bom preço. Tiago diz que são primícias das suas criaturas. Em Levítico 25, que é a passagem de Jubileu, fala que foi o preço dos resgate. Falei certo? Para o ano de Jubileu. Então, aí, Apocalipse 14 é chave para discernir que os 144 mil é a igreja. Exatamente. Então, vamos seguindo. Deus criou o homem. Gênesis 1, do 26 ao 29. Quer ler, não? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, enchei-a e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, a gente vê aqui que isso aqui acontece no 6º dia, né? Quando Deus cria o homem, né? E ele deixa sujeito toda a terra ao homem. Então, o homem tem o domínio sobre toda a terra, sobre todo ser vivente que está aqui, né? Isso foi no 6º dia. E aqui ele diz também, frutificai e multiplicai-vos. Isso é algo que a gente vê ali ele falando outras vezes, né? Para, se não me engano, para Abraão, Isaac e Jacó, ele retorna a falar isso, né? Inclusive, quando Jacó ouve o nome Efraim, ele associa com essa palavra, frutificai, né? Porque deriva, se não me engano, dessa mesma palavra, né? Então, a gente vê isso, essa conotação já, que é o que Deus queria já desde o princípio, né? Que o homem dominasse sobre toda a terra, né? Alguém quer falar? O Ju lembrou agora, achei bem interessante comentar, que quando ele fala ali, né, que quando foi feito o homem, né, ele dominava sobre todo o réptil da terra. Então, era para Adão fazer isso, porque o inimigo, ele veio, né, em forma de réptil, né? Então, era para ser dominado. E veja que quem vai fazer isso vai ser Jesus, né? Isso. Né? E, de novo, não foi feito pelo primogênito, sim pelo segundo. Pelo segundo, né? Isso também tem a revelação, né? É. Muito bem lembrado.
Vamos seguindo aqui. Então, nesse momento, Deus também institui uma lei, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui Deus, ele dá uma ordenança para Adão, né? Que ele podia comer de todas as árvores do jardim, menos daquela árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E que no dia que ele comesse, ele morreria. Só que nós vemos na história que ele não morreu no mesmo dia, né? E isso também tem uma resposta. A gente vai ver que Deus estava falando algo mais abrangente, né? Pode falar. Também lembrei, eu gosto muito desse versículo, porque ele fala que quando comer do fruto, né, morre. E se o ser humano entendesse o que Deus queria dizer sobre isso, que ele está falando do pecado, a gente nunca condenaria a Deus por todas as coisas que a gente passa no mundo, sofrimento, angústia, morte, dor, né? Isso tudo é de Satanás, não é de Deus, né? Mas esse versículo, ele diz exatamente o que é vida de Deus e o que é viver através do pecado que foi lançado por Satanás, né? Então, é uma coisa bem interessante. Se todo ser humano entendesse esse versículo, nunca condenaria a Deus por todo o sofrimento que a gente passa hoje. É uma lei, né? Uma lei que ele deu ali, e tipo, se você seguir a lei, você vai viver eternamente. Agora, se você não seguir, né, vai ter uma consequência, né? E foi isso aí que Satanás usou para ludibriar Eva, para enganar e seduzi-la, né? Pode falar. Engraçado nessa passagem, a gente vemos como Deus estima o ser humano, a imagem e semelhança dele, e ama. E Deus, ele tira dele esse governo do sistema, de governar todas as coisas, atribui ao homem, e o homem estava no homem a manter esse governo, governando como Deus queria, e Deus, na verdade, aceitando o governo de Deus. Como ele poderia desobedecer e perder esse governo, e esse governo, por causa da questão do pecado dele, de todas as coisas, embora Deus tenha um domínio de tudo, mas o governo não volta para Deus. Pelo pecado do homem, ele transfere aquele governo que foi atribuído a ele de governar todas as coisas, e ele peca, e o governo, quem pega o governo, quem pega todas as coisas, o domínio de todas as coisas, é o diabo. E tanto que quando ele tenta Jesus lá, ele diz assim: tudo isso aqui foi me dado. E quem foi que deu? Quem deu foi o próprio Adão, aquilo que Deus atribuiu a ele de fazer. Exato. Bem lembrado, bem isso mesmo. Todo o poder foi dado para ele agora, né? Isso mesmo. E aqui a gente vê, né, o castigo da serpente, né? Qual que foi a sentença, né? Em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante a gente ler esse texto, né, que ele fala ali para a serpente que ela andarás, sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. E daí a gente faz aquela analogia, né, o homem veio do quê? Do pó da terra, né? Então ela vai se alimentando dos pecados que o homem vai cometendo, como se fosse isso, né? Ela vai se alimentando, por causa desse pecado, ganhando força, né? Ganhando força. Então, por isso que o diabo tem ele pega essa força cada vez que a pessoa está pecando, ele vai se alimentando disso, disso que o homem faz, né? Então, essa foi a sentença dada para a serpente, mas a gente vê aqui que ele fala aqui, né?
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, já apontando para algo futuro que aconteceria, né? E aqui o castigo do homem, né, que diz ali em Gênesis 3, 17 e 19. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Né? Então, a labuta que ele vai ter para adquirir o alimento, né? Sofrimento, né? Que ele vai ter para adquirir o alimento. Espinhos e carnos também te produzirá e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então, do pó ele veio, do pó ele vai voltar, né? E algo que não era para acontecer se ele não tivesse transgredido a lei, né? E Adão morreu no dia em que comeu o fruto, né? Que é aquela parte que falava que se ele comesse, ele morreria no mesmo dia. E foram todos os dias de Adão, 930 anos, e morreu. Como assim, se ele morreria no mesmo dia? Como que ele viveu 930 anos? Será que tem alguma coisa errada? Não, a gente vai ver que tem também um significado, né? E o significado está aqui, ó. Para o Senhor, é um dia como 1000 anos. É onde a gente vê isso? Salmos 94. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. E também Pedro diz isso, né? 2 Pedro 3, do 8 ao 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Né? Então, aqui mais uma vez comprovando que para Deus um dia é como 1000 anos. Então, como Adão ele viveu 930, ele não chegou a completar um dia para Deus, né? Ele fez 930, não chegou a 1000, né? Pode falar. Eu quero só comentar, só uma passagem aí. A semana passada eu estava no encontro da igreja para celebrar a ceia, e o pastor, ele usou Lucas, ali na passagem do caminho de Emaús, quando Jesus se coloca diante dos discípulos, e lá também está citando sobre as mulheres que foram ver Jesus no túmulo. E o engraçado que ele estava frisando muito, ele frisou bem na igreja que as mulheres foram as primeiras que levaram a notícia da ressurreição de Jesus. E aquilo ali ficou me incomodando, e eu comecei a orar a Deus, perguntar, Senhor, deve ter alguma explicação plausível para essa ação, para Deus permitir. Eu não sei se minha conjectura vai estar certa, irmão, mas na hora eu compreendi que essa passagem que Deus permite que as mulheres, primeiro que veem Jesus ressurreto, Deus faz me comparar isso aí. Deus, porque Eva, ela foi a protagonista de levar a morte, a notícia ao fruto da árvore, e que leva a morte a Adão, tanto que Deus diz a ele, porque tu deste ouvido a tua mulher, tu não me ouviste, eu ouvi tua mulher, por isso que tu comeu e morreu, tu não deste. Aí Deus diz assim, então agora Deus usa a mesma mulher, a mulher que levou a notícia, que levou à morte, agora Deus usa as mulheres também para levar o quê? A notícia do homem que traz agora a vida, ressuscita. E aí eu entendi com mais clareza por que Deus usou, as mulheres foram as primeiras a ir ao túmulo de Jesus, ver o Jesus ressurreto, e ela que leva a notícia. Mas vocês lembram que os homens não deram ouvido a elas? Não Sim. acreditaram nelas?
Uhum. Não acreditaram nela, porque está aí. Porque Deus faz essa queixa de Adão, porque Adão deu o quê? Deu ouvido à mulher. Então agora, e a mulher trouxe a notícia de morte, que ela comeu, deu a ele, ele morreu, e agora ela leva para. E agora ela traz a morte. Aí no caso de Jesus, que era o homem que, por onde o Jesus que trouxe a morte, e agora o Jesus, ela mesma, Deus usa a mulher, mas as mulheres deveriam andar de salto alto, gente. Porque Deus é fenomenal, viu? É glorioso Faz sentido, demais. né? Faz sentido também, tem aquela passagem de Pedro tá preso, e daí ele bate na porta e é uma mulher que vê ele, vai falar e ninguém acredita, né? Também tem isso, né? Gente, como a Bíblia, as passagens a gente vê lá, acho que está lá por estar, entendeu? Que foi um acaso do acontecimento, mas tudo está conectado, tudo tem uma chave para ligar. Se é do Velho Testamento, liga para o Novo Testamento, se é do Novo Testamento, essa chave liga. Então eu saí da igreja, bem que o pastor lá falou um bando de besteira lá, que eu saí um pouquinho oposto, mas eu saí regozijado de eu estar orando, perguntando a Deus, Senhor, não é possível que seja um acaso que essas mulheres, Deus, não, aí Deus me deu essa mensagem aqui, eu fiquei regozijado, porque foi a mulher que levou a morte, e a mulher, são as mulheres que levam a primeira notícia da vida. É glorioso isso aí, mano. E é verdade também, quem que vai ver Jesus voltando? A igreja, que é representada pela mulher também, né? E a gente vê ali que foram a Maria Mãe, que é judia, e a Maria Madalena, né? Que representa os gentios, né? As duas casas aí anunciando, né? A gente pode ver assim também. Juliano? Não, eu ia voltar um pouquinho no tempo que Adão viveu, e se você for olhar no detalhe mesmo, Deus criou ele. No tempo de Deus, Adão puro viveu poucas horas. Se para Deus ele viveu 24 horas, né? Não durou menos de 24 horas santificado, por assim dizer, não pecado, né? E esse tempo eu estava tentando fazer a conta, mas eu não consigo chegar nesse número. E por isso que não se completam os 1000 anos do tempo da Terra em Adão, porque os outros 70 é o tempo que ele viveu puro, né? Uhum. Então, tecnicamente, ele viveu 70 anos do tempo. Depois morreu. Ele viveu 70 anos, só que para Deus seriam cerca de 3 horas e pouquinho, nem isso, porque, né? Para completar 1000, né? E você vê como realmente fecha a conta. Porque se ele tivesse morrido com 1000, não se cumpriria a palavra de Deus dizendo que você não viveria mais de um dia. Né? No dia dele, né? Uhum. E isso já vinha, desde quando a gente começou a estudar isso, eu vinha pensando nisso, e isso é fantástico. Complementa o que o irmão estava dizendo aí, não é porque por acaso que as mulheres vieram trazer uma boa nova do início da vida, assim como a mulher levou o início da morte na primeira vez. Tudo se conecta, né? Tudo faz sentido. É lindo isso, né? Amém. Vamos continuando. Então, a gente vê ali que Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º dia, né? Então, se a gente fizer a conta que um dia é como 1000 anos, então a gente faz a conta aqui de 6.000 anos, né? E o tempo determinado é o 7.000 anos, né? Então, o milênio, o descanso, né? E é isso que a gente almeja, né? Esse sábado, né? Vou continuar aqui, ó. Então, o tempo de queda do homem, 6.000 anos. Então, a gente viu ali que Deus fala para ele dominar a terra, né? Só que esse domínio, ele foi praticamente dado para o diabo, conforme a gente viu, né? Mas o domínio do homem sobre a terra é 6.000 anos, porque no 7º não é o homem mais que vai dominar, não é mais Satanás que vai dominar, mas é o próprio Cristo que vai dominar, né? O 7º, o descanso, né? O reinado de Cristo de 1000 anos, o milênio. E a gente faz a conta aqui, né? Um dia, ele tem 24 horas, sendo 12 horas dia, 12 horas noite. E 6.000 anos vezes 24 horas, que é o tempo do homem, 6.000 anos, vezes as 24 horas do dia, dá um total de 144.000. Né? Então, isso também não é por acaso. Aponta para um tempo de plantação e de colheita,
tempo de trabalho, e homens que foram comprados da escravidão e depois libertos, né? Interessante isso, né? Continuando, se alguém quiser comentar alguma coisa. Então, aqui o texto, até que o irmão Ricardo falou, né? João 5, 15 ao 18. Pode ler? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Então aqui, porque ele sempre estava fazendo as coisas no sábado, porque ele é o Senhor do sábado também, né? E porque ele queria apontar algo que eles estavam fazendo de errado, porque eles criaram as suas próprias leis, né? E o que estava regendo naquele momento já não era mais a lei que Deus deu, mas as leis que eles fizeram para agradar a eles mesmos e não mais a Deus, né? Para colocar um fardo, né? Isso, colocando um fardo sobre aqueles que eles culpavam e tirando o peso das costas dele e colocando no próximo, né? Pode falar, irmão. Um detalhe interessante que nós também extraímos dessa passagem acerca do trabalhar continuamente, ininterruptamente, envolve também todo esse período de escravidão por causa do pecado, né? Então existe uma escravidão, e essa escravidão está ali na sombra do povo de Israel no Egito por 400 anos. Se nós pegarmos os 400 anos ali, e cada ano 360 dias, que é o período de dias no calendário judaico, calendário bíblico, na verdade, 400 vezes 360 dá 144 mil. Isso. Existe todo um trabalhar, uma obra do Senhor, um trabalhar do Senhor envolvendo a retirada da humanidade de uma escravidão. Uhum. É isso. Bem lembrado. Se não me engano, tem mais algumas coisas ali que também apontam para 144 mil, né? Das 12 tribos também, alguma coisa assim. Tem um detalhe interessante que eu extraí aqui do livro de Números, capítulo 7. Capítulo 7 é bem extenso, tem 89 versículos, mas aqui fala da preparação, a consagração do tabernáculo. Nessa consagração do tabernáculo, cada tribo de Israel tinha que apresentar seus sacrifícios, suas oblações, e também tinha que apresentar um recipiente de ouro cheios de incenso, com uma medida de incenso nesse recipiente. E aqui no verso 86 diz assim, ó, que cada tribo com o seu recipiente dava 12 recipientes de ouro, cheios de incenso, cada um de 120 gramas. 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1,440 kg. Olha só que coincidência. Uhum. Então, por que o recipiente de ouro? O recipiente de ouro vai apontar para a glorificação. O ouro aponta para a glorificação, envolvendo 12 tribos. Isso vai relacionar com as 12 tribos de Israel celestial, descendentes como estrelas, glorificados, por isso o recipiente de ouro. E por ser incenso, envolve o quê? A oração dos santos, a oração da igreja. E aqui, somando os 120 gramas de cada tribo, dá 1,44. Então, vai associar com os 144. Na consagração do tabernáculo. E existe uma edificação de uma casa espiritual envolvendo o povo de Deus, a igreja, né, até aí nos últimos dias. Então, é uma conexão tremenda. Amém. Mais um acréscimo. Amém. 1 Coríntios 6, 17 ao 20.
Também foi um texto que o Ricardo citou aqui. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, aqui, aquele comprados, né? Foi falado lá, que eu falei para os irmãos guardarem os comprados. Agora aqui, ó, ele está dizendo comprados, né? Quem levantou a mão, pode falar. Amém. Outro detalhe, lá em Apocalipse 14, onde tem lá as características dos 144 mil, eles não se contaminaram com mulheres, conservaram castos, e isso vai associar essa palavra de 1 Coríntios 6, fala de fugir da fornicação. Uhum. Ou seja, fugir da grande Babilônia, fugir das meretrizes. E 2 Coríntios 11, verso 2 diz que porque estou zeloso por vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, olha só, interessante, mais uma comparação que vai relacionar com a igreja. Uhum. E é interessante, e ele fala do corpo aqui, né? Juliano? Desculpa, eu acho que nesse ponto a fornicação está para a prostituição, né? Da prostituição da igreja, né? A igreja em fornicação está se prostituindo. Isso. Exatamente. Isso mesmo. E é igual que isso também, né? Ele vai falando do corpo também aqui, né? Então, já levando a isso, esse entendimento que vocês falaram também. Pode falar, irmão. Eu tenho uma dúvida assim, sobre os 44 mil. Porque lá em Apocalipse é definido que é das tribos de Israel, esses 144 mil. Podemos, então, entender que até chegar o tempo do fim, os gentios, que eu possa ver que podem fazer parte das 10 tribos, ou aliás, não, as 10 tribos de Israel, faz parte do gentil até o tempo do fim, para que possa se concretizar esses 144 mil das tribos de Israel? Sim, sim. É isso que a gente é a plenitude, né? Porque nós tornamos filhos de Abraão pela fé em Cristo, né? Então, os gentios se tornam filhos e fazem parte dessa genealogia, vamos dizer assim, né? Das tribos. Alguém que levantou a mão? Tem um detalhe, né? Quando nós olhamos lá no capítulo 7, nós percebemos que existe uma timeline ali, uma linha do tempo de um trabalhar do Senhor envolvendo os filhos de Deus, notando que começa ali na relação dos 144 com Judá, ou seja, começando com a chuva temporã, Atos 2, o Pentecostes ali, para em torno ali de 120 que estavam ali posicionados em Jerusalém. Eles receberam essa chuva temporã e começaram a ser testemunhas do Senhor ali. E então continuou o trabalhar do Senhor, mas agora envolvendo os gentios, como Jesus mesmo declarou: vocês serão pescadores de homens nas nações. Então, existe um trabalhar do Senhor que acontece até nos dias de hoje, envolvendo a plenitude dos gentios. Por isso que as outras tribos mencionadas ali vai apontar para a casa de Israel, o reino do norte, as 10 tribos que foram semeadas
aí nas nações. Então, existe todo um trabalhar neste decorrer dos 2000 anos, e o último a ser mencionado nos 144.000 é Benjamim. Se nós olharmos e estudarmos as duas casas de Israel, vamos perceber que na divisão, a casa de Judá, o reino do sul, Benjamim ficou ali junto com Judá. Ou seja, nos últimos dias existe um trabalhar de Deus envolvendo os judeus nos últimos dias. Então a gente consegue enxergar ali no capítulo 7 esta linha do tempo, um trabalhar do Senhor envolvendo gentios e judeus em Cristo Jesus. Amém. Interessante você falar dos Pentecostes, né? E é interessante que ele acontece no dia 50 para 120. 120 vezes 50, 6.000. Pois é. Então, é uma obra perfeita, maravilhosa. E no desfecho, derrama a chuva serúdia, a chuva intensa do Espírito, que é o selamento dos 144.000. Uhum. Bem. Por que Deus criou o sábado? Marcos 2, do 27 ao 28. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é senhor. Então, por que Jesus fazia tudo aquilo no sábado? Porque ele é o Senhor do sábado. Foi ele que criou o sábado, né? E também porque ele queria mostrar que aquela lei que estava sendo praticada ali estava errada, né? Não era aquilo que era para ser feito, né? Que ele tinha, por exemplo, não pode carregar sua cama no sábado, não pode dar tantos passos no sábado. Isso aí tudo foi criado pelo homem, né? Gênesis 2, do 1 ao 3 também. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Isso. Então ali já era o que ele já estava vendo o que ia acontecer, né? Então ali já era um prenúncio do que ia acontecer no futuro, né? Não, é só as coisas que vão aparecendo, né? Dos 6.000 anos, no milênio, que seria o ano 7.000, Jesus governa para que Deus descanse de novo, de uma certa forma, né? Olha só. Então ele 6.000 fez, 1.000 descansou. Né? E agora 6.000 de novo, vem Jesus, governa e entrega para o Pai. Entrega, exatamente, no descanso dele de novo, né? Aí tem gente que ainda tem coragem de dizer que a Bíblia foi um monte de historinha escrita por homem. Os caras tinham que ser muito bom de matemática, né, cara? Tem. Para ter inventado tudo isso aí, né? Verdade. Incrível. Deus criou o sábado apontando para o milênio, né? Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Interessante também que ele fala do trabalho, né? 6 dias trabalhará, então, o governo do homem durante 6 dias, durante esses 6.000 anos. Após esse tempo, daí é com o Senhor, é Jesus que vai, né, exercer. Mas o sétimo dia, isso. Até aí tudo bem? Todo mundo entendendo? Só falando assim. Tá bom. Então resta um descanso para o povo de Deus, né? Hebreus 4, do 8 ao 11. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus,
porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Isso, amém. Acho que esse é o texto que o irmão Ricardo falou, Levítico 25, do 1 ao 7. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, na sua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti e a teu servo e a tua serva, a teu jornaleiro, aos estrangeiros que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Então aqui o ano solene, o ano sagrado. Se não me engano é Shemitah o nome, né? Que é o ano de descanso que a terra deve ter, né? Isso foi um mandamento que Deus mandou o homem fazer, mas que o homem não cumpriu, né? Até hoje, se não me engano, o judeu ele aluga a terra no 7º ano para que outros povos possam utilizá-la, né? Ele descansa a terra para ele, mas a terra, na verdade, não tem descanso, porque outras pessoas plantam e colhem, né, nessa terra, né? Continuando. E aqui vem o ano do jubileu, Levítico 25, do ano ao 11. Do 8 ao 11. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º será jubileu, não semeareis, nem cegareis, o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Então esse aqui é o ano da redenção, né? Todas as dívidas eram pagas nesse ano, né? E é interessante que ele fala 49 anos mais um, né? E ali em Pentecostes também é 49 dias mais um dia, né? Para chegar ao Pentecostes, o descer ali do Espírito, né? Que a gente viu ali acontecendo em Atos. E agora a gente vê o ano de jubileu novamente isso. 49 anos mais um ano, né? Que é quando Cristo vem libertar seu povo, que dá para a gente entender, né? Que é o ano da redenção, né? Do perdão, de tudo, né? Libertação. A libertação, né? Pagamento de dívida. Por isso que fala de pagamento de dívida, que são perdoadas, né? Mais um texto aqui, Levítico 25. Deixa eu ver se está repetido. Não. Agora o 17 e o 22. É que era a continuação. É a continuação. Não oprimais o vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a vossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. É interessante. Então ele trabalhava até o 6º ano, colhia tudo que tinha que colher. A gente percebe ali que Deus fala que ele colheria tanto nesse ano que daria para ele se sustentar por 3 anos. Então ele colhia,
se sustentava por 3 anos. Por quê? Porque daí ele ia ter um descanso, que era o 7º, daí ele ia plantar no 8º e ia colher só no 9º, né? Por isso que isso era 3 anos, né? Apocalipse 7, 2 ao 4. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém. O irmão Ricardo comentou alguma coisa esse texto, né, irmão? Eu ia falar, ele já deu spoiler lá, já dei. Ele já leu isso tudo antes, não avisou. Desculpa aí, irmãos. E Efésios 2, do 11 ao 18. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos outros que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, aqui até respondendo a pergunta do irmão dos 144.000 aqui, né? Agora, através da morte e ressurreição de Cristo, nós fazemos parte novamente, né? Da comunidade de Israel, né? Então, de todo o povo, língua e nação, né? Que se junta fazendo um só aqui, né? Um só povo, né? Ele fala ali para criar em si mesmo dos dois um novo homem, né? Isso. E aqui, o qual de ambos os povos se fez um. Tiago 1:1, né, que é mais uma comprovação disso. Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, mostrando aqui as 2 casas, né? Aqui, que Tiago já tinha esse entendimento também, né? E Tiago 1:17 ao 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Então, aquela primícia que a gente leu lá no começo, novamente ele falando aqui as primícias, né? Mostrando também, comprovando essa parte dos 144.000, que são as primícias. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Cadê? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como de voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Mas como uma comprovação, né, que a gente já tinha até lido esse texto, mas você pegando aqui, ó, Tiago aqui das primícias, né, primeiro que ele está falando para as 12 tribos que se encontram dispersas, né, e depois ele falando, fazendo essa conexão aqui, dizendo que fossem como as primícias de suas criaturas. Da gente conecta mais com o Apocalipse também, ele falando de primícias,
Então, mostrando que não é um número literal, 144 mil, mas é uma plenitude ali, né? Esse número é só uma representação para a gente. Não são 144 mil, esse número, né? Mas é uma plenitude, né? E que quem são? São as primícias que Deus comprou e pagou com bom preço, né? É que são 12 mil de cada tribo, né? Isso. É uma... Apocalipse 5, do 7 ao 9. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, veja bem que interessante nessa parte, que ele fala, ó, que comprou, né, Deus comprou de toda tribo, língua, povo e nação. Então, a gente vê aqui, tribo, não são só as 12 tribos. Língua, aquele tempo ali, as 12 tribos, todos falavam o mesmo idioma, né? Aqui não, de toda tribo, de toda língua, então, de toda a humanidade, né? Povo e nação. Então, não pode ser, tem muitos que falam que são os 144 mil, são só os judeus, só as 12 tribos. Não, aqui não é isso que está dizendo, né? Então, é de toda a humanidade que já existiu e vai existir, né? Porque foram dispersas, né? Foram dispersas. Então, daí a gente conectando com Gálatas e outros textos, a gente vê que todos aqueles que creram em Cristo fazem parte desse reino, né, de reis e sacerdotes, né? Irmão, pode falar. Outra coisa, quando se fala dos judeus, as pessoas incluem como se estivesse lá dentro dos judeus, incluído todas as 12 tribos de Israel. E eu entendo que os judeus, ele vem da tribo de Judá, não é isso? Não vem da tribo de Judá? Isso mesmo. Mas você vê que às vezes as pessoas, de toda discussão que se fala de Israel. E nós sabemos que Israel sim está incluído as 12 tribos, as 12 tribos. Mas quando se fala do judeu, está se falando só da tribo de Judá, que é a tribo que Cristo vem. E por isso você vê que o ódio de Satanás, praticamente, literalmente, é contra os judeus, da onde veio dessa tribo a salvação para todas as tribos e todas as nações, entendeu? E as pessoas confundem, acham que lá, quando se fala de judeu, está falando de Benjamim, está falando de Dan, está falando de Sicá, está falando de Zebulon, está falando de tudo isso. E não é. Judeu é judeu ele veio da tribo de Judá, entendeu? Então não tem nada a ver com o todo de Israel que fala da igreja. Exatamente, até porque se você for tentar descobrir de cada tribo ali, desse povo que está vivendo hoje, né? Se você for tentar descobrir de que tribo ele veio, é muito difícil. É muito difícil você descobrir, né? E você vê lá que lá em Israel não está lá todo... Lá é a maioria, acho que 99% é realmente judeu, né? Então não faz muito sentido, né? Bem observado isso que você disse, porque é isso mesmo, né? Acho que só tem mais um texto, está acabando aqui. Deixa eu ver. Pode falar, irmão. Uma conexão interessante também dos 144 mil é com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, capítulo 21 de Apocalipse, verso 16. A cidade tinha uma forma de um quadrado e mediu a cidade com a vara. Interessante que a vara era de ouro, então, glorificação.
foi medir os lados, e cada lado tinha 12.000 estádios. Então, se tu pega 12.000, multiplica, tu vai chegar na área, tu vai chegar no número de 144. E mediu também a muralha. A muralha tinha 144 côvados. Então, existe uma relação perfeita dos 144.000, que vai apontar para a igreja glorificada, com a Nova Jerusalém. Amém, é verdade. E aqui é o último texto, né? 1 Pedro 2, no 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois que antes não erais povo, lá levando para Oséias, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Né? Esse texto aí é um copia e cola de Oséias, né? Amém. Esse foi o estudo de hoje. Espero que tenha acrescentado para os irmãos.